Olá, seja super bem-vindo ao seu podcast Liderança de Alto Impacto. Agora o seu treinamento também virou podcast para conversas incríveis com profissionais e pessoas de muita história para contar. E hoje essa edição está sensacional, que é sobre você despertar, sair da cama, mover-se para os resultados da sua vida. Escute também o nosso podcast Foco na Solução. Sabe esses perrengues seus do dia a dia, essas dificuldades do dia a dia do mundo corporativo? Você conta a sua ideia, nós encontramos soluções para as dificuldades no seu mundo organizacional, mantendo em sigilo, em segredo, o seu nome e preservando a empresa. Também temos o podcast Tive uma Ideia. Esses são os meus próprios perrengues. Te conto como sair, um clique e o que eu fiz para resolver algumas situações no meu dia a dia também. Hoje está muito especial, eu estou aqui com a Narcime Frache, olha que chiquérrima, criadora do Mova-se, diretora organizacional, gestora de recursos humanos e tem uma história maravilhosa para te contar desse mover-se. Eu também estou aqui com o Rogério Oliveira, diga-se meu esposo amado, que também saiu lá de Ourinhos, fez carreira em uma outra área, tem vivido no mundo organizacional o pulsar das pessoas. Dê suas boas-vindas, Narcime, a nós. Obrigada, Cíntia, bom dia. É um prazer estar aqui, é realmente muito especial estar compartilhando desse tema, né, e da nossa história, essa história, né, que eu te falei, né, não foi uma carreira, foi uma maratona, foi um 360, né, Rogério? Vai ser um prazer essa conversa. Que ótimo. Rogério, suas boas-vindas. Olá, muito bom estar aqui. Fui convidado para acompanhar, para estar aqui nesse podcast. Espero contribuir um pouco aí com a minha história de carreira e de movimento também, né? De maratona. Essas várias mudanças aí que aconteceram ao longo do caminho. E o Rogério literalmente na maratona, sabia? Literalmente. Rogério acorda no domingo 5 horas da manhã para correr, eu acordo 3 horas depois já com os stories dele, há 3 horas correndo. Gente do céu! Narcime, vamos começar com você. Vamos. Eu sou apaixonada pela ideia do Mova-se, não só pela questão do agir em si, né? Que eu acho que isso é super importante, mas eu queria que você contasse um pouco para nós, e aí introduzindo também como foi isso na sua vida, esse mover, mas um mover mais consciente, né? Porque não é sobre você reagir àquilo que te acontece, mas o efetivamente tomar consciência para agir. É assim mesmo? É assim mesmo, Cíntia. Então, a história do Mova-se, ele nasceu dentro da empresa, na verdade é reflexo um pouco da minha história, né? Eu precisei despertar para a minha autoconsciência para poder direcionar os meus movimentos e chegar num lugar onde eu me sentiria mais realizada, né? Eu sou uma ótima executora, acho que você já sabe disso, mas eu sempre me questionei qual é o foco dessa execução toda. Por que fazer? Por que fazer? Para que fazer? Sempre eu precisei algo para me mover. E aí, de toda essa história, né, de carreira, digamos assim, comecei e fiz alguns anos de turismo em 3 faculdades diferentes, morei no Rio de Janeiro, voltei para casa, troquei de faculdade, troquei de curso, fiz nutrição, olha só o embolado aqui resumido. Fiz nutrição, aí fui para trabalhar na empresa da família para fugir de uma situação familiar, né, que estava realmente muito pesada, que era a depressão da minha mãe. Então eu só estudava e voltava para casa e ficava ali o dia a dia com ela, e eu senti que eu estava adoecendo na doença dela. E o que eu fiz? Deu um estalo. Eu costumo dizer, né, que são os meus amigos espirituais que me contam umas fofocas aí. Eu fui-me embora para a empresa atrás do meu pai. Cheguei lá e falei, ele disse, o que tu veio fazer aqui? Eu falei, qualquer coisa, até tirar xerox, eu só preciso sair daquele clima. E foi aí que tudo começou. Fui me apaixonar, vi que eu tinha gosto pela gestão, vi que eu gostava de muito problema, vi que eu tinha foco na solução, entendi que eu era viciada em adrenalina do dia a dia empresarial. Me convenceu, e aí eu ainda estava assim no quarto, no meio, na metade do curso de nutrição,
Eu falei, não, já tenho 5 anos de faculdade, não vou encerrar pelo meio do caminho de novo. Terminei nutrição, sou nutricionista de formação, mas já sabendo que eu não ia atuar, não tinha nada a ver comigo ficar no consultório, nada contra, porque eu acho que a nossa saúde, né, eu continuo valorizando muito os alimentos, porque disso depende da nossa saúde. Enfim, fui aí na gestão e vim nessa questão da empresa familiar, de motivar os colaboradores, e desde sempre eu tive essa pegada de me conectar com os colaboradores, eu era mais próxima, e a gente tinha o que fazer e eles não conseguiam fazer. Eu entendi que, cara, o que tá travando as pessoas de se realizarem? O que traz elas desmotivadas para a empresa? O que traz elas sem ânimo para ação? Porque sempre eu tive muita energia, eu ficava, não entendia como que as pessoas não tinham o ânimo. E aí, nesse caminho, né, da busca pelo autoconhecimento, o meu autoconhecimento, eu vim fazendo cursos e cursos, fiz a formação em coaching, até que em 2020 eu fiz a formação como especialista emocional, e tinha uma metodologia, né, pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, tem uma metodologia, tem um passo a passo para a gente impactar positivamente na vida das pessoas. Não tem nada a ver com empresa, porém, o que eu entendi? Dentro de empresa são pessoas, são seres humanos, Perfeito. Né? Não são profissionais e pessoais. E eu falei, eu vou botar o projeto dentro, vou testar aqui dentro e ver como é que funciona. E aí foi sucesso. A gente fez várias turmas no meio da pandemia, ainda mais estava todo mundo muito mexido por conta disso. E aí começaram a pedir pra gente abrir turma para familiares, para amigos, e o resultado foi fantástico, né? Inclusive, Cíntia, teve gente que depois do Mova se descobriu que não queria ficar na minha empresa e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. bem. Olha, antes, vá ser feliz aonde você achar que tem que ser feliz. Esse é o propósito do Mova-se. E muitos empresários, puxando essa última fala, têm esse receio, né, Nassime? Nossa, eu vou desenvolver as pessoas, eu vou despertar seus talentos, eu vou fazê-las olhar ao seu propósito e isso vai distanciá-las de nós. Mas, gente, olha, é pra gente ter pessoas que estão alinhadas ao propósito, é pra gente ter gente feliz dentro da empresa. Vou puxar essa conversa com o Rogério, mas antes me ocorreu assim, quem sabe o turismo não foi para você fazer as pessoas viajarem para dentro, né? Quem sabe, né? Quem sabe a nutrição não foi para você fazer nutrir as emoções. Gostei, vou botar isso no currículo. Pode. Não foi à toa, não foi à toa, não. Nada, né? Nada acontece por acaso, né? E, Rogério, escutando essa conversa da Nassime, você também fez todo esse movimento, né? Você não é daqui, eu sei que você veio para Manaus em busca de um lugar específico para trabalhar, olha isso, gente, né? Um lugar específico para trabalhar, mergulhou e se desenvolveu nesse mundo mais industrial, mais de manufatura e se apaixonou também para o autodesenvolvimento. Como foi essa correnteza? Nós falávamos nos bastidores sobre correnteza, né? Como foi essa correnteza e o que você tem aprendido para compartilhar conosco? Bom, realmente é uma correnteza, né? E é uma mudança bem significativa, né? Porque são cenários, né? São ambientes bastante diferentes, né? Mas o que tem ali de desenvolvimento que antes, na verdade, eu não percebia, desde quando eu já comecei, né? Dentro da indústria, eu comecei primeiro na área de serviços, antes de ir para a indústria, então trabalhei um tempo na área de serviços. E a gente trabalhava muito com o escritório de arquitetura. Então é a parte de infraestrutura, a parte de processamento de dados, né, de construção de telecomunicações. Então era muita prestação de serviço. E tinha uma demanda muito grande na parte de execução, mas principalmente do relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque era uma exigência muito grande da qualidade do serviço e do atendimento. Então era assim, 70% era o atendimento, 20% era como ia ser feito e o resultado final era os 10%. Então era um trabalho de muita preocupação com as pessoas, seja aqueles que eram os clientes, sejam aquelas pessoas que iam utilizar o trabalho realmente executado. E aí quando eu mudei para a indústria, né, para manufatura, para manutenção e engenharia, realmente isso já mudou, porque aí é quase que 100% resultado. Então você esquece 10% talvez pessoas, né, e 90% resultados. Execução e resultado. E aí já foi um primeiro choque ali, né? E eu, com o passar do tempo, fui percebendo que, na verdade, é o que estava implementado, mas não era o que funcionava melhor.
E aí eu comecei a fazer, digamos assim, essa mudança desse percentual. Então aquilo que era 10%, vamos levar isso para 20%, vamos levar isso para 30%, de repente, opa, será que se a gente cuidar mais dessas pessoas que estão executando os trabalhos, que estão fazendo as atividades, será que não vai ficar melhor e o resultado não vai ser melhor também, né? E aí eu comecei a construir, digamos assim, essa relação e esse trabalho com as pessoas. Então, independente de ser um trabalho de execução e de muito resultado, de muitos indicadores, por exemplo, né, de muito planejamento, eu percebi que quanto mais a gente olhava para as pessoas e ajudava com que elas desempenhassem melhor as suas funções, né, aplicassem melhor as suas habilidades, melhores eram os resultados. Né? Então, é um foco que começou a ser diferente. Né? E com isso, obviamente, os projetos começam a mudar também. Né? Você começa a executar os projetos com uma visão diferente. E aí eu comecei a implementar projetos diferenciados, digamos assim, dentro das indústrias, né, das empresas onde eu trabalhei, que realmente foram construindo histórias, vamos dizer assim, né, e cases aí de sucesso, né, até que isso foi passando dos 50%, vamos dizer assim, né, então 60%, 70%, até chegou o momento de falar, opa, peraí, de repente eu posso trabalhar mais ainda essas pessoas, né, cuidar mais ainda dessas pessoas se eu não estiver nesse ambiente industrial. Né? Então, mesmo dentro da organização, e outra também, né, não precisa ficar só em uma empresa, né, só em uma indústria dando resultado só para essa corporação. Né? Acho que tem mais empresas por aí, tem mais gente por aí precisando disso, e a gente pode ampliar esse resultado, esse escopo, né, e fazer essa mudança de ambiente. Então, foi assim que começou a transição, mudando, né, para aquilo que eu estou atuando hoje como treinador, como consultor e mentor, mas foi também de maneira gradual. Então, mesmo quando já estava ainda, né, na indústria, já comecei a fazer os meus cursos aí, né, meu desenvolvimento aí, com formação em PNL, depois coaching, né, a mentoria que eu também me formei, e a partir daí então, depois ficando, digamos, uns 100%, né, saindo então da indústria e começando a atuar como consultor e como treinador. Foi essa frase, Cíntia, que me moveu para chegar nesse lugar também. Participando de um congresso de gestão, né, pela Fundação Dom Cabral, junto com o corpo, com a alta cúpula da minha empresa, né, meu pai e meus irmãos, a gente participou de uma palestra de neurociência e, assim, dentro da nossa empresa, pessoas sou eu. Lá também era resultado, assim, mais assim, né? E aí apareceu uma frase gigante, assim. Emoções movem pessoas e pessoas geram resultados. Assim, na frente deles, não era eu que estava falando, era a neurocientista que estava falando com aquela frase gigante. E aquilo ali para mim foi fantástico. Peguei aquilo para a vida e tive certeza que os resultados melhorariam através do cuidado com as pessoas. E a gente escuta falar tanto, mas ainda é tão difícil, né, internalizar aos gestores, à auto-administração, aqueles profissionais de uma formação mais de exatas, por exemplo, né? No final até das humanas também, né? Seja, porque fica bonito, parece que muitas vezes no papel, mas você sente o quanto é difícil no dia a dia fazer as pessoas perceberem que pessoas é que movem resultados. Sim, inclusive, Cíntia, porque assim, estamos falando todos de ser humano. Então, até eu que sou de humanas, tenho a minha parcela de egoísmo, tenho a minha parcela de orgulho, tem toda uma história, um contexto de vida que me moldou. Então, eu me defendo de muitas coisas e até aqui foi um tipo de cultura. Acredito que nós estamos sim vivendo um cenário de mudança, né? Mas não é da noite para o dia. E você que faz essa relação, Rogério, porque você ainda mobiliza as empresas para os resultados, né? Assim, toda a sua formação e toda a sua experiência, mas com esse olhar mais humanizado da gestão. Quais são as dificuldades que você percebe? Eu acredito que principalmente quando a gente está falando, né, de pessoas e resultados, a principal diferença é que normalmente a pessoa que está com esse foco no resultado é aquele resultado de curto prazo. Então as pessoas estão procurando alguma coisa que elas já consigam enxergar que está funcionando, que está dando certo e que aquele não é nem o melhor caminho, né? É a melhor direção, talvez. E quando você está falando, não, vamos construir esse projeto, esse desenvolvimento, mas, como a Nacine comentou, existe um histórico, existe uma experiência que essas pessoas já possuem, que elas estão acostumadas. E você não faz
essa mudança dessa maneira, né? Você precisa ir conquistando, você precisa ir mostrando, você precisa indicando para essas pessoas o caminho que ela vai seguir. E elas vão descobrindo a melhor forma, a melhor maneira. Como ela falou, tem algumas pessoas que vão entender que aquele não é o melhor caminho para ela, né? E ela vai tomar uma outra direção, um outro caminho. Então, eu acredito que uma das grandes dificuldades é essa. Porque, de repente, você vai ter um momento que esse resultado pode ser até pior, no primeiro momento, né? Mas que depois ele vai ser muito melhor. E passar por essa etapa de que, olha, eu vou ter que, de repente, perder um pouco agora para ganhar muito mais depois, é que seja a grande dificuldade na indústria, dentro de uma outra organização qualquer, que trabalha com resultado, né? Todo Não é só lugar. indústria, Não é só indústria, Quem não. precisa de pessoas, quem trabalha com pessoas É isso. para todo mundo. É isso. E se nós tirássemos desse olhar da empresa, ou seja, tá bom, e eu, responsável por mim, no Adoro. mover da minha vida, né? Então fala, não vou nem Adoro perguntar. esse tema. Você sai falando aí, sem pergunta, sem pergunta. Já entendi. Sem pergunta. Porque hoje eu já atuo nesse mercado também há muito tempo, né? De consultoria já há mais de 20 anos, gestão de pessoas já tem um tempo também, um pouco mais que isso, né? Que comecei com RH. E eu sempre vi as pessoas na CIMI sendo desenvolvidas, entre parênteses, pelas suas empresas. Poucas pessoas com a iniciativa de não, eu sou responsável pelo meu treinamento, pelo meu desenvolvimento. Tanto que quando muitas vezes, ainda hoje, né, quando a gente faz uma proposta de um Mova-se, de um Leader Train, né, coragem, enfim, nessa perspectiva, né, você com você, as pessoas, mas a minha empresa não paga esse tipo de treinamento, né? Eu ainda escuto, né? Ou seja, como se fosse responsabilidade da empresa o olhar para você no seu mover-se. Então, já está feito aí na mesa. Comenta conosco. Adoro esse tema, né? E isso, Cíntia, de novo, é uma questão cultural, né? E ainda mais aqui na nossa cultura, que tem todo esse patriarcado em cima, esse assistencialismo. Então, todo mundo já cria essa crença de que eu preciso ser cuidado. É o governo que cuida de mim, é a empresa que cuida de mim, Perfeito. é fulano que cuida de mim. E quando a gente mergulha nesse processo do autoconhecimento, né, e a gente assume essa responsabilidade, quando a gente entende que a responsabilidade realmente é nossa, dói. Então, não é todo mundo que gosta de chegar aí, não. Né? Dentro do Mova-se, eu bato bastante. E foi ótimo o Mova-se, inclusive, para dentro da minha empresa, porque como eu bato bastante nessa questão de você é responsável por dar direcionamento na sua vida, ninguém mais. Porque depois cada um tem as suas vontades. Então, você vai ser direcionado de acordo com a vontade do outro. Para você chegar lá onde o outro está te direcionando e você frustrar uma vida inteira, é muito fácil, né? Então, essa é a responsabilidade que eu coloco e eu gostaria que eu tento levar para mais pessoas se despertarem, né? Porque a gente está vendo aí, você sabe que eu venho de uma questão de depressão e eu escuto muito esse discurso de mas fulano fez assim, ciclano fez assim, eu tive que fazer, eu fui levada. E aquilo sempre me incomodou. Então, hoje, 100% da responsabilidade pelo bem-estar, pela sua carreira, pelo seu desenvolvimento é seu, não é da empresa. A empresa pode ter um olhar humanizado e ter uma trilha e facilitar esse contexto, esse crescimento, ok. A gente pode ter, mas não fica esperando, porque não vai dar certo. Proatividade e coragem. Ontem coloquei isso, inclusive, né? A vida pede coragem e proatividade, protagonismo. Né? Não dá para ficar nesse papel de esperar que as pessoas tomem as decisões na minha vida por mim. Não dá. Olha aí, gente, escuta isso, né? Porque se eu não assumo esse protagonismo, eu, deixo a vida me levar, vai te levar para onde? É mesmo esse lugar que você gostaria de estar? É essa vida que você gostaria de viver? São esses, inclusive, os resultados que você gostaria de ter? Porque eu também enxergo muito dessa maneira. E eu fico super feliz de escutar mesmo, que eu digo, será que sou eu que sou muito crítica, né? Será que sou eu
eu que estou querendo que as pessoas façam demais, né? E não possam ser ajudadas, mas não é uma questão de poder, não é? É uma questão, opa, eu sou responsável pela vida, ninguém mais, né? E eu preciso permitir a mim mesmo cuidar de mim mesmo. Isso, eu permito a si mesmo. E não é que elas não possam ser ajudadas, Cíntia. Sim. É que elas não devem esperar essa ajuda do outro para elas se movimentarem na vida delas, entendeu? E você que veio da engenharia, seus colegas, todos os engenheiros, falou, você é maluco esse rapaz. Me conta aí, como que é pra você esse olhar? A pessoa assumindo para você mesmo os resultados, o movimento, a ação, o protagonismo. O que você tem escutado e sentido? Eu acho interessante, né? Porque quando a Ana comentou de tomar uma decisão, né? Algumas pessoas simplesmente não tomam uma decisão e depois vão colocar a culpa em alguém. E é importante entender que quando você não toma uma decisão, você está tomando uma decisão. Né? Então, por mais que você fale, não, mas eu, né, não fui eu que decidi. Não, se você não falou não, ou se você não falou sim, você aceitou aquela decisão, ou seja, você participou daquela decisão e aquela decisão é responsabilidade sua. Exato. Né? E algumas pessoas não percebem isso. E depois que passa muito tempo, vamos imaginar que seja muito tempo, não vai adiantar essa pessoa falar assim, mas foi tal pessoa que foi meu chefe, né? A minha empresa, o diretor, o meu gerente, seja lá quem for. Esse gerente já se mudou, ele está cuidando da vida dele, da família dele, e você está ali ainda pagando o preço por uma coisa que você ou não fez, ou fez e não queria fazer. Né? Ou seja, de uma maneira ou de outra, você vai arcar com as consequências daquilo que você decidiu fazer ou decidiu não fazer. Exato. E isso talvez seja o que realmente muda nas pessoas que começam a trabalhar um pouco mais o seu autodesenvolvimento e a sua autorresponsabilidade. Que começa a perceber que, opa, peraí, se eu não começar a tomar minhas decisões, depois eu não vou poder colocar a culpa né, em ninguém. Agora, se eu tomo as decisões e eu errei, opa, então eu vou corrigir. Né? Aquilo que eu decidi não era o melhor para mim. Então, neste momento, eu vou tomar uma outra decisão. Mas já ciente daquilo que ele fez e daquilo que ele quer conquistar, daquilo que ele quer fazer. Né? E aqui também, também assim me comentou, existe essa cultura, eu acredito também muito pelo distrito industrial, que muitas pessoas né, se acostumaram, e eu vi que isso já mudou um pouco, né? Hoje em dia não está tão assim, mas há um tempo atrás era muito mais visível isso, porque as pessoas dependiam e esperavam que as empresas fizessem. Né? Sim. E para elas, tudo bem se não acontecesse nada. Né? Hoje em dia, não. A gente já percebe. Ainda existem pessoas que têm esse pensamento, mas uma grande, não sei se seria uma maioria, mas muitas pessoas hoje já percebem isso. Já têm consciência de que elas precisam assumir essa responsabilidade e decidir, opa, eu vou me formar, eu vou estudar, eu vou fazer esse treinamento, eu vou fazer esse curso, eu vou me aperfeiçoar em determinada atividade, né? Ou às vezes até esse caminho, digamos assim, diferenciado. Eu estou trabalhando nesta área, tenho esta formação, mas poxa, isso aqui chama minha atenção, isso aqui me agrada, isso aqui me deixa feliz. Não preciso abandonar aquilo que eu estou fazendo, mas deixa eu experimentar isso daqui porque parece interessante. Né? Eu gosto disso, isso me faz bem. E começa a procurar isso. Porque de repente o que ele está esperando também, né? Você falou da formação em nutrição, a pessoa está trabalhando em uma determinada área dentro da empresa, mas o interesse dela é outra. A empresa não vai investir nessa pessoa, por exemplo, né? Vamos imaginar que seja o contrário, né? Ela trabalha numa área lá de engenharia e ela adora nutrição. A empresa não vai pagar um curso, uma formação, um treinamento de nutrição para a pessoa que está lá trabalhando em engenharia. Então ela tem que fazer isso por ela. Né? E começar a ter essa visão. Até porque, vou defender aqui o lado dos empresários, né? Empresa não é instituição de caridade. Perfeito. Né? Empresas são feitas para dar lucro e é o lucro que sustenta todas essas famílias dos colaboradores que trabalham lá. É a partir disso, né? É um crescimento coletivo. Podemos ter políticas humanizadas, podemos facilitar o desenvolvimento das pessoas, mas são elas que têm que buscar primeiro. Né? São elas que têm que buscar primeiro. Então vamos falar disso, do buscar primeiro. Qual seria o primeiro passo? Hoje talvez eu esteja aqui com pessoas que estão nos assistindo, assim, eu sou um empresário e eu quero me mover para olhar o lado mais humano. Eu sou essa pessoa que você diz, eu estou pipocando aqui, cheio de dúvidas, cheio de questões.
quem sabe até numa depressão ou numa ansiedade. Tem muitas vezes. E, pois é. E agora, eu faço o quê? Achei isso interessante, que movimento inicial eu vou fazer? Além de vir para o Mova-se, para o Coragem, para o Líder Treine, esse já é o seu movimento feito, já. Esse aí já está combinado com você. Já tem cenário. Já tem data, né? Tem já tem data data para calendário. você. Mas teria um raciocínio, um passo a passo. Eu sei que cada pessoa e cada empresa, né, tem questões diferentes. Mas se a gente pudesse dar um passo a passo, ó, comece assim. Que instrução vocês dariam? Quer falar, Rogério? Depende do começo aí. Ou eu começo, porque se deixar, É eu tomo conta da conversa. Tá, então vamos fazer assim, você Fala. fala para os empresários, qual seria esse passo? Aí a Nassim me fala, e eu, pessoa física, quero olhar para mim, eu tô olhando no espelho agora e me questionando. Não é que esses meninos têm razão? Não é que esses três aí estão falando algo que pode mesmo ser para mim? Então, olhando no espelho, eu começo por onde? Então, o Rogério fala para os empresários, a Nassim me fala para as pessoas se olhando no espelho. E empresário, no final das contas, é São um CPF. pessoas que se olham no espelho, né? Vai. Eu começo então? Eu começo, então. Ele tá titubeando, Cíntia, vai. Deixa eu Tá bom, começar. então vai. Tá, então, Cíntia, assim, pra mim, o primeiro passo é você reconhecer, né? Eu gosto de dizer que quem tem problemas emocionais, quem sabe que tá passando por uma dificuldade emocional, precisa. E quem não sabe, merece. Então, quando você reconhece que isso é benéfico para você, que isso vai te trazer retorno, você se permite. Porque se você não se permitir continuar com preconceito, você não vai dar passo. Então, o primeiro passo é você olhar, se você tem as suas dores, olhar e aceitar essas dores e aceitar que existe algo a ser feito. Então, quando a gente fala de ser levado pela decisão e não assumir a responsabilidade, a mágica toda nesse processo do autoconhecimento é que se você tiver 80 anos e despertar com 80 anos que a responsabilidade é sua, vai ser ótimo, porque até onde você chegou a partir de um tanto de escolhas. O que você vai continuar é a partir de outro tanto de escolhas, né? Então, o primeiro passo é esse, é você aceitar, e aí desperta a curiosidade, né? Eu, em uma das lives, eu já falei como que eu cheguei no autoconhecimento, né? Eu fui dar um Google, né? Eu reconheci que eu estava muito irritada, eu estava muito explosiva, porque faz parte da minha responsabilidade, da minha personalidade, como ser menos irritada. Foi um Google que eu dei. E aí a internet me abriu vários caminhos e eu me permiti. E hoje eu tô aqui. Então, o primeiro passo, pessoa física, empresário, qualquer que seja, é olhar, aceitar o que tem dentro de você e se permitir, né? E expandir a curiosidade aí. Eu posso dizer então que é assim, ó, acorda. Né? Acorda pra tua Acorda pra tua vida. Né? Acorda pra tua vida. Acorda pra sua vida. Sabe o que eu tenho percebido quando eu conheço as pessoas? Assim, as pessoas que já acordaram, elas já não têm essa questão do eu ainda tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer uma coisa. Elas já têm a certeza que elas precisam, independente do estágio que elas se encontram, sabe? E então, se você ainda tem dúvida, é porque você ainda não acordou. Porque no dia que você despertar, você vai ter certeza absoluta. Até morrer tem coisas a desvendar. Né? E você continuará procurando. A gente tem falado muito dessa questão do buscador, né, Rogério? Ou seja, você continua um eterno buscador. Então comenta aí conosco o que faz. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma super virada ainda nessa conversa. Vai. Tá bom. Acho que para o empresário, se fosse colocar aí os passos, né? O primeiro eu diria o seguinte: ele não está isolado, ele não está sozinho. Então, procura conversar aí com as pessoas do seu círculo, né? Ou da sua área de atuação, o que elas estão fazendo para desenvolver as pessoas. Porque para ele se desenvolver, poderíamos ir por esse caminho, né? Porque uma vez que ele entenda e ele comece esse desenvolvimento, ele vai querer levar isso para as outras pessoas e, obviamente, ele vai querer levar isso para os seus profissionais, para a sua empresa, porque ele sabe que isso vai trazer resultados. Mas vamos imaginar que ele ainda não tem essa visão. Ele vai, então, pelo caminho do seguinte: ó, ainda que eu não acredite, mas eu estou vendo aqui o meu vizinho, eu estou vendo aqui o meu concorrente, talvez, né? Fazendo um movimento que está trazendo muito resultado. Para que ele está fazendo?
tenho certeza absoluta, ele está investindo em pessoas. Ele está desenvolvendo o seu corpo profissional. Né? Então, se ele começar a dar uma olhada, e ele não precisa ficar restrito, digamos assim, não, são as pessoas que eu conheço. Não, veja as empresas que você admira, né? No Brasil, fora do Brasil, não importa, né? Mesmo em outra área que seja. Veja o que essa empresa está fazendo, como ela cuida desses profissionais, quais são os profissionais que ela tem dentro do seu quadro, e aí você vai perceber a necessidade de começar esse processo. E ainda que não seja isso, né, de pegar pela mão, ele vai colocar lá num treinamento, por exemplo, né, mas ele vai incentivar isso. Ainda que seja para, olha, não quero colocar a mão no bolso, né, aquele que tem escorpião no bolso, empresário, né, mas como eu faço para despertar essas pessoas, porque eu sei que se essas pessoas começarem a se desenvolver, elas vão trazer resultados para a empresa e vão trazer resultado para a vida delas. Ainda que nesse caminho, algumas pessoas não continuem. Sim. Porque isso efetivamente pode acontecer, né? Mas ainda assim, o resultado vai ser melhor. E quando ele começar a dar essa pesquisada, né? Dar esse Google, por exemplo, ele vai encontrar muitas e muitas e muitas histórias, muitos e muitos resultados de crescimento, de desenvolvimento, de aceleração, a gente fala muito em aceleração também, né? De muita aceleração por conta de investir em pessoas e ter pessoas preocupadas com seu autodesenvolvimento. Uau, sensacional esse bloco. Fica aí um minutinho, você vai assistir, escutar os nossos patrocinadores. E agora que nós falamos do Desperta, nesse retorno de 1 minuto vai ser sobre, e aí, o que eu faço de estratégias para acelerar? Acordei, o que eu faço depois que eu sair da cama? Fica aí. Atenção, senhoras e senhores passageiros. Solicitamos que todos apertem os cintos, pois é hora de voar. O treinamento que faz sua carreira decolar chega a mais uma edição, Plano de Voo, onde você decola rumo ao sucesso. Garanta sua vaga. Informações 99272-1349. Profissional da área de manutenção industrial. Tá sonhando com uma promoção, mas não sabe como se destacar? Conheça a WCM Solutions Group. Com o nosso método exclusivo MM, você alcança em meses resultados que normalmente levariam anos. Nossos mentores qualificados te ajudam a destravar sua carreira e transformar seu potencial em resultados. Quer saber como? Chama a gente no WhatsApp 92 98174 0747. E aqui é sobre a sua liderança de alto impacto e hoje é sobre a sua autoliderança. Continua acompanhando nossas redes sociais, @psi.cintialima. Os outros nossos podcasts estão incríveis. Foco na solução e tive uma ideia. Nós estamos falando sobre o despertar. Tá bom, acordei, percebi que eu preciso fazer movimento de ação, tomar decisões, escolher em me desenvolver, me aperfeiçoar, fazer aquilo que faz sentido, mergulhando pra dentro. Pronto, despertei, acordei, abri o olho, tô na cama. Mas e agora? O que eu faço? Para onde eu começo a me movimentar? Percebi, tenho dores, tenho dificuldades, ninguém vai cuidar de mim, eu tenho que fazer isso por mim mesmo. Faço o que agora? Gente, olha isso, eu adoro fazer pergunta que eu não preciso mais nem responder nada, só faço pergunta, tá, beleza. Então, acordei, o que eu faço? Descobri que eu tenho várias dores e várias coisas que estão me limitando, busca ajuda, né? Agora você tem que buscar
Da feita que você despertou, que você tem consciência do que é exatamente, que pode ser melhorado na sua vida, porque às vezes não é nem algo, não, mas a minha vida é boa. Sempre tem, né? Porque a gente veio para esse mundo aqui para evoluir. Busca, às vezes pode ser um psicólogo, uma terapia tradicional, pode ser uma terapia holística, pode ser uma meditação, pode ser a igreja, a religião que você frequenta. Com esse olhar expandido sobre você, você busca ajuda. E aí entra no movimento, né, Cíntia? Porque assim, sem ação, eu sei, para você buscar ajuda, você precisa ligar para um profissional e marcar e ir. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Então, assim, a ação faz parte do negócio. Agir. A partir do momento. Porque é interessante, né? Quando você falou do acordar, eu tava pensando, né? Tem pessoas que falam, não, eu acordei. Aí eu levanto, ponho o chinelo, vou pro banheiro, escovo o dente, lavo o rosto. Não, eu primeiro tomo banho. Não, primeiro eu ponho minha roupa, eu não tomo banho. Não, mas se eu não lavar o cabelo de manhã, não dá certo, né? Mas o que interessa é o seguinte, você pode acordar e ficar deitado. Né? Só pensando. Deitado lá na sua cama, deitado. 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, de repente tá até cansado de deitar, já fala, mas vou ficar mais um pouquinho que tá tão bom, né, ficar deitado aqui. E aí você não age, você não se levanta para fazer aquilo que você precisa fazer e que você sabe. Ainda que você esteja deitado, se você é aquele que fica deitadinho na cama lá depois que acorda, mesmo depois dos 9, 10 minutos lá do soneca, mesmo depois desse tempo, você sabe que precisa fazer alguma coisa. Exato. E às vezes você não sabe o que você vai fazer. A Nassim já deu algumas ideias aqui. Ainda que você não sabe, escolhe uma e começa. O máximo que vai acontecer é você chegar à conclusão, não era isso. Não era isso. E escolhe outra, né? Porque você vai encontrar, e assim, certeza absoluta, não vai demorar. Porque a partir do momento em que você acordou e começou a agir, as coisas naturalmente vão começar a acontecer e você vai começar a perceber quando é o caminho certo e quando não é. E isso vai ficar muito claro quando você acertar, você fala, poxa, era isso, foi tão rápido, por que eu não comecei antes? Então é muito importante esse movimento, que a gente está falando do Mova-se, esse movimento de acordar e agir. E começar a fazer. É sobre tomar decisão e agir, né? Agora, por que as pessoas não tomam? Porque ficam com medo de estar errado, de não ser a melhor. Eu digo, faz o que dá, gente, faz o que dá. Hoje é ir tomar um café e desabafar com alguém para pedir um conselho, alguma coisa, faça. Porque de fato vai aparecer para você e você sabe o que você tem que fazer. Agora não dá pra gente desenvolver todo um roteiro do que eu deveria estar fazendo no campo das ideias e não executar. Porque a realização, a materialização disso vem a partir de você tomar atitude, tomar decisões e fazer a sua vida se movimentar. Lembrei da frase agora, né? Caminha que o caminho se abre, qualquer coisa assim, que o vai dando sendo. O caminho se faz caminhando. Nassim, uma coisa que eu sinto também das pessoas é esse medo do que elas vão encontrar. E aí, mas e se eu descobrir, né, um ser humano que eu não quero reconhecer? Você sente isso também? Sinto, e você vai ter que lidar com isso, Cíntia. Tá. Né? Medo não é a ausência de coragem, é se movimentar mesmo com medo. E sim, a gente vai descobrir muitos seres humanos dentro da gente, muitas versões nossa que não nos agrada, tá? E a gente pode lidar com isso é difícil, mas se você está enxergando, existe solução, existe evolução, existe transformação, né? A questão do Mova-se é humanizar o olhar, né? Erramos, somos seres falhos, somos seres errantes, a gente vai se dar mal várias vezes e tudo bem, é a gente relativizar isso, né? Mas a gente vai ter que lidar com coisas ruins, com medos maiores, aí o que a gente tem que fazer é quebrar. O quanto que esse medo é real, o quanto que esse medo está no âmbito da nossa imaginação por conta das crenças limitantes que a gente trabalha no Mova-se, no LT, na liderança de alto impacto, no Coragem. É por isso esse trabalho todo. Porque se essa crença te limita lá no teu inconsciente, dificilmente tu vai partir para ação. Porque as pessoas, e aí eu me incluo nisso também, quando eu falo pessoas,
para juntar com você que tá aí, eu me incluo, mas assim, poxa, do jeitinho que eu tô fazendo, eu já lido bem, né? Com as dificuldades, com os problemas. E se eu tentar isso e fracassar, né? E se eu for por esse caminho e eu errar, né? E se eu pegar esse destino e eu reconhecer daqui a um tempo que não era esse lugar que eu deveria estar. Então, esse receio do que está por vir quando eu me movimento, né, também paralisa. Né? Então, eu prefiro estar aqui porque eu já sei de lidar com os problemas que eu tenho. Eu sei que tem um parafuso aqui, mas eu já desvio o braço e fico com ele, do que efetivamente começa a desparafusar, tira isso da sua frente e avança. Como que você olha, Rogério, essa questão de lidar com essa ansiedade ou esse olhar do posso fracassar na frente? O que você nos diria sobre essas inseguranças, né? E todo mundo passa, nós passamos por isso, né? Vou fazer uma analogia para ficar mais fácil, para não doer muito, né? Tá bom. Essa é boa. Porque se você for estudar um pouquinho aí a respeito das startups, né, das empresas startups de sucesso, né, elas têm ali uma premissa, que é o seguinte: fracasse o mais rápido possível e quantas vezes mais você puder fracassar para que você chegue logo no sucesso. Então, esse é o caminho. Porque que você vai errar, você vai errar. Você já não errou em algum momento? Né? Já errou. Já não superou? Já superou também. Então, quanto antes você identificar se aquilo realmente é o caminho, mais rápido você chega onde você precisa chegar. Exato. E quando a Nassim me comentou do inconsciente, né, é outro ponto muito interessante, né? Porque você não sabe. Porque se você soubesse, eu já sei de todas essas opções, essa aqui é a mais correta e essa aqui vai dar certo, eu vou acertar de primeira. Se você soubesse conscientemente, desculpa, mas já teria feito. Já tinha resolvido o seu problema. O detalhe é que você não sabe. E como que você vai fazer então? Age. Pratique aquilo que você acha que pode dar errado, mas pode dar certo também. E se não deu certo? Não é fracasso, é aprendizado. Eu já ia e aí dizer você dessa vai frase. para a próxima. Já vai para a próxima, porque vai dar certo. E você muitas vezes pode não saber, porque realmente você não tem consciência disso. Mas no seu inconsciente tem alguma coisa ali que você precisa tratar, que você precisa cuidar. E talvez, com muita probabilidade, não vai conseguir fazer isso sozinho. Exato. Vai precisar de alguém ali não dizendo para você o que você precisa fazer, né? Mas fazendo com que você descubra, com que você entenda e comece então a fazer essa ação, a ter esse movimento, e aí com certeza você vai encontrar esse caminho. E aí, Cíntia, eu gostei, pode falar. Só para complementar aqui rapidinho, a gente que trabalha já nesse mundo do autodesenvolvimento sabe o impacto do inconsciente, né? E sabe o quanto que é difícil sair desse lugar sem uma ajuda externa. Como é que a gente faz para facilitar? A gente precisa se sentir mais seguro para qualquer movimento, correto? Sim. Precisamos. Essa frase, essa afirmação é algo que eu levo para a vida para me sentir mais segura. De fato, ou você acerta ou você aprende. Ou você acerta ou você aprende. Né? Não tem que ter medo do erro. O erro vem para te dizer qual é o caminho, que esse caminho que você está escolhendo não é o caminho que você deve estar. E aí você replaneja, roda o PDCA, como eu costumo falar na empresa. Né? Verifica onde foi que você errou, traça novas rotas e caminha novamente. Então, mesmo que você ainda não saiba o poder do inconsciente na sua vida, traga essa afirmação para sua vida. É uma questão de mudança de cultura, sabe? Porque a gente sabe que nós viemos dessa cultura onde errar, pronto, a gente já era punido, né? Erro era sinal de punição. Então, a gente tem que adotar novas crenças para substituir, inclusive, aquelas que a gente nem sabe que tem. Então, ou você acerta ou você erra, porque isso é o que realmente acontece. E então eu vou complementar a frase, que estão chiquérrimos de frases, porque no fim das contas tudo vai ser um feedback, né? Vai ser um retorno, não vai? Nossa, isso aqui eu fiz, não deu certo. Então, então o que eu preciso mudar? Isso aqui não deu certo, então eu preciso fazer qual rota, qual outro caminho para não percorrer de novo para a mesma direção e na mesma velocidade um lugar que não vai chegar. Cíntia, é bem o Waze hoje, né? Recalculando. Recalculando a rota. Errei, recalculando e tudo bem. Ou melhor
melhora, né? leveza. Às vezes é um feedback de melhora. Isso. Poxa, é um ajuste que eu preciso. Talvez essa pessoa não seja a pessoa, né? Quando eu digo no sentido de ajuda. Talvez a igreja ou meu amigo não sejam suficientes. Eles são importantes, mas não sejam suficientes. Eu preciso procurar, além dos meus amigos da igreja, um profissional, né, que lide com a minha emoção. Então eu começo a perceber quais são esses elementos de melhoria para o autoconhecimento. E aí, pra gente também não gerar ansiedade nas pessoas que começam a buscar de, como é que eu vou saber se é isso que eu preciso ou não é? Quer dizer, calma, né? A cada momento, a cada passo, a gente tem o recurso que a gente precisa para aquele passo. Quando a gente tiver trabalhado aqui, é que abre a nova fase, igual videogame. Você só passa para a segunda fase, né? Mas no videogame eu gostei. Você só passa depois que tu matou. É verdade. Tu tem que desbloquear uma fase. Então, fase. nós somos a cebola de camadas infinitas. A gente só passa para a segunda fase depois que a gente destrava a primeira. Então, calma, que dá certo. Confia no processo que dá certo. Mas com certo. Movimento, mova-se, né? Mova-se. E nós estávamos falando de mova-se, como a gente vai caminhando aí na conversa de encerramento, não é sobre você sair do seu trabalho, não é sobre você se divorciar, né? Não é sobre você se afastar do ambiente social que você vive, não é você mudar de igreja. Então, porque muitas vezes as pessoas, então eu tenho que mudar isso aqui, é que eu tenho que fazer. Não! Por isso agora que eu quero falar, eu fiz toda essa introdução para falar do seu curso, que eu acho incrível também, porque muita gente tem falado de transição de carreira, né? Transição de carreira, mova-se, né? O Rogério tem um curso sensacional, assiste, que é maravilhoso, que é assim, como manter o seu emprego na indústria. Não é? Porque às vezes as pessoas não estão nem se movendo para fazer de uma maneira incrível e que elas podem fazer melhor nas relações que elas estão hoje, seja no seu trabalho, na sua família, na sua casa, com seus amigos e assim por diante. E então, Rogério, tem que ser só na indústria manter esse emprego aí, não? Dá pra trazer pra área do transporte, da navegação, não? já quero que a minha turma toda faça esse curso. Mas como manter o seu emprego. É isso, como manter o seu emprego, porque muitas vezes a gente fala de movimento, muitas pessoas trazem isso na mente, né? Não sei se eu tô errada, mas, então tá bom, eu vou fazer o meu mover-se para eu sair dessa carreira, aí eu vou me mover para sair dessa empresa, aí eu vou me mover para sair desse casamento. Não, pode estar tudo muito incrível, muito aderente ao seu projeto de vida mesmo, ainda assim você não tem feito o seu protagonismo nesse lugar e corre muito risco mesmo de você perder amigos, perder sua família, perder seu emprego, porque você não tem se movido no seu melhor. Fale disso antes da Nassime falar do Mova-se. Vai. Eu quero saber já e vamos transformar ele para navegação, pode ter certeza. Vamos. Não, a ideia do como manter seu emprego na indústria, e aí o da indústria é aquela ideia do nicho, né? Se você falar, como manter seu emprego? Aí eu quero falar, acho que não é pra mim não, isso aí é pra outra área, né? Porque, então deixa eu fazer esse foco pra pessoa saber qual é. Já tem espaço pra navegação. Isso, exatamente. Então as técnicas, as ferramentas, todas vão servir para as outras áreas também. Ótimo. Mas a ideia ali foi dar um direcionamento, então alguns exemplos, né? Eles estão ligados à indústria. Mas a ideia é justamente isso que a Cintia comentou, porque às vezes a pessoa ela tá num local, né? E aí o que ela imagina, aqui não tá bom. Eu quero ir para um outro local. E com certeza vocês conhecem muitas pessoas que são assim. Vai pulando de galho em galho. Aqui tá horrível. Meu chefe. Aí muda para lá. Fala, gente, aqui meu chefe até que é legalzinho, mas as pessoas não prestam. Aí eu vou para outro lugar. Poxa, aqui meu chefe é bacana, as pessoas são legais, mas a empresa não tem futuro. Gente, será que não deu para perceber ainda? Que o que tá mudando de lugar e que não tá dando certo é você? Será que nesse momento não chegou a perceber isso? Só que então é importante que a pessoa faça aquilo que ela precisa e que ela pode fazer para que aonde ela esteja seja o melhor. Ótimo, então mantenha-se bem onde você está. Por isso a ideia de manter o emprego. Porque se você não está bem, dificilmente é você que vai decidir, né? A empresa vai acabar decidindo e vai te demitir. Então, consiga estar bem, entenda o que está acontecendo. Até para que se você quiser mudar, você saiba por que você está mudando e não encontre um outro lugar que seja exatamente igual a esse ou pior. Né? Então, trabalhe para entender exatamente aonde você está, o que você pode fazer melhor, como você pode se relacionar melhor com as pessoas, com o seu chefe, né? Como você pode crescer dentro dessa empresa onde você está trabalhando hoje ou no que você faz hoje.
né? E a partir daí você decide. Então, esteja bem, trabalhe para estar bem, né? Se desenvolva para estar bem onde você está hoje. E aí, conscientemente, você toma essa decisão. Opa, agora eu já sei que é hora de mudar. Para melhor. E não para qualquer outro lugar. Tá bom? Por favor. Ótimo. Fale das suas redes sociais. Quem quiser saber sobre como manter o seu emprego na indústria, na navegação, no varejo, no serviço, onde a gente acha você, Rogério? Pesquisa aí nas redes sociais WCM Solutions Group. E o pessoal, pode dar o pessoal também, gente? Pode. Rogério _AO. Perfeito. E Nassime, e o Mova-se? Que ideia incrível! Você já fez essa introdução aqui conosco, nasceu ali dentro, borbulhou como projeto interno e criou asas, né? Expandiu. Fala um pouco do Mova-se e convida-nos a participar. Pode deixar. É assim, sou suspeita para falar, porque, estou entre pessoas que sabem o resultado de um processo na experiência do autoconhecimento, né? A gente trabalhar com a luz, né? Então isso é fantástico mesmo, pessoas que rodam as chaves e assumem a responsabilidade pela sua plenitude, pela sua felicidade, entendeu? Pelos seus resultados, né? Porque a vida é resultado. E a próxima turma, nós acabamos de ter uma turma em julho, a próxima turma é 21 e 22 de outubro, é um final de semana que a gente mergulha nessa experiência do autoconhecimento, com conteúdo teórico, com ferramentas, com dinâmicas, para acessar o seu inconsciente e despertar para a sua vida, né? Entendendo que nós não trazemos cura nesse momento, né? A gente traz o despertar. E muitas pessoas que participaram do Mova-se relatam, né, o quanto que os insights abriram a cabeça dela para gerar o movimento necessário, né? É uma questão de criar autoconfiança para você dar o passo, para você agir, né? Porque no medo, na insegurança, ninguém faz nada. Então é sair desse lugar de insegurança e ser o protagonista da sua vida, sim. E onde nós encontramos o Mova-se? Fale das suas redes sociais. Tá, então é um pouco complicado, né? Esse nome, né? Nassime Frache com 2 S. Mas fica aí, ó. Veja aí, aparece aí, tá aí, ó. @Nassime Frache e @movase.liberdade também. É onde encontra, tem bastante informação. Tem alguns conteúdos e no meio disso a gente ainda faz a gestão de uma empresa, a gente ainda é diretora e tá tudo bem, né, Cíntia? Tá tudo certo, se é sobre se mover, quanto mais você se move, mais você encontra tempo, sabia? E é isso. E eu tenho percebido isso na vida. As pessoas me param e dizem assim, nossa, Cíntia, eu tô cansada só de ver seus stories. Eu disse, pois eu tô tão descansada. Não, descansada talvez não. Não, eu tô descansada. É verdade mesmo. Não, assim, eu não quero romantizar o super esforço, não é isso, né? Não é nesse sentido. Mas, de verdade, eu vou te falar, a minha semana normal, essa que muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu tô cansada, eu não fico cansada. Eu juro pra você, o Rogério tá aqui que é meu esposo, eu não fico cansada, porque ali não é um fardo, né? A energia não é um da peso, sabe? Não é, então isso não. Obviamente, em muitos momentos e em algumas semanas, fisicamente eu estou cansada, né? Mas assim, mas o coração tá pulsando. Mas o coração tá pulsando, a energia, se me disser mesmo cansada fisicamente, assim, aí, não, mas agora eu tenho que dar uma paradinha. Então, eu tenho buscado cada vez mais encontrar esse equilíbrio, né? Onde que você dá energia, dá força, mas também não só por um ponto. Exato. Né? Depois do último Mova-se, uma colaboradora, né, que viu a gente emendando durante a semana, perguntou, nossa, não sei como a senhora consegue. Eu disse, é porque é assim, ó, quando a gente trabalha com algo que te realiza, que realmente o teu coração aquece, que é o que você gosta mesmo de fazer, você se cansa, mas você não se estressa, né? Obviamente, preciso das minhas horas de sono, todo mundo sabe que eu sou famosa por dormir por aí, né? Mas é uma energia da realização, a criatividade vem pá. E igual aqueles LPs de antigamente, tinha lado A e lado B. Então é mais ou menos isso. Eu tenho um lado A, que é a empresa familiar, diretoria administrativa, gestão de recursos humanos e toda essa burocracia aí. E tem um lado B, que é o Mova-se, que é olhar para o CPF e despertar e como o Rogério falou,
Uma vez que a gente é impactado, a gente quer que as outras pessoas, principalmente as pessoas queridas, vai lá, participa, vê como é libertador tudo isso, né? Então é nessa energia que a gente trabalha quando a gente começa a fazer esse movimento de descobrir quem a gente é, quais são os nossos talentos e onde é que a gente se realiza. E eu ia dizer ainda, fica linda assim, né, gente? Porque olhando pra você, você conheceu o LP no museu, né, amiga? Você não escutou o LP, certeza. Eu escutei Xuxa só para baixinhos, até hoje eu lembro na minha casa. Ai, eu tô achando, menina, eu tô achando que foi assim, da Xuxa não conta. Não foi. Não é? Ainda fica assim, maravilhosa. Olha que incrível esse nosso bate-papo. Passaria a manhã inteira aqui. Você mora no meu coração. Eu não preciso fazer milhões de declarações de amor aqui pra você, mas também te amo profundamente. Sou muito grata de ter você na minha vida. E também eu queria falar isso mesmo, dessa declaração de amor pra gente terminar. Quando a gente vai se movendo, também é sobre essa verdade. Sei que eu posso falar que isso é uma grande verdade. Pessoas se aproximam na mesma vibração e pessoas se afastam quando não estão. Fecha falando disso aí, né? Isso é ciência, isso é física quântica. Tá. É energia, a gente vibra o que a gente está sentindo por dentro. Então, se você está aí andando desmotivado, se você está insatisfeito, o seu mundo está cinza, você vai atrair um mundo cinza para você, você vai se conectar com pessoas com esse discurso. Quando você começa a mudar a sua energia e vibrar para o otimismo, vibrar para a esperança, o verde do Mova-se é o verde esperança, porque a gente tem que acreditar sempre, senão a gente não se a gente não acreditar que algo é possível, a gente não se movimenta. Partindo daí. E o laranja é a energia da ação. Também não dá para esperar que Deus ajude se a gente não ligar, pegar o telefone e marcar a nossa consulta e fazer o movimento que a gente precisa fazer. Então é isso, Cíntia. A gente atrai, a gente começa. Aí vem a Cíntia, vem o Rogério para implementar nossa vida, vem a Renatinha e vem todo. A gente vai se conectando por propósito. O LT é muita conexão por propósito, é um time de terapeutas conectados por propósito, que a gente se empolga ali naquela nossa linguagem, que é fantástico, é física quântica. A gente vibra e atrai, né? A gente atrai aquilo que a gente está vibrando. Muito obrigada, Nassim. É incrível sempre essa energia, essa vibração que nos conecta, que nos conectou. Rogério, suas palavras também, finais. Eu só agradecer a participação, adorei estar aqui com a Nassim, né? A participação, se precisar de mim novamente, pode convidar. Vamos conversar. A gente vem, tá bom? Então fica à vontade, aí depois a gente conversa sobre o curso, né? E aos poucos também vão surgindo novos projetos, a gente sabe disso, né? Essas conexões, quando a gente fala de propósito, daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente se sente bem fazendo, as coisas vão acontecendo e as pessoas aparecem, né? Vão surgindo e as oportunidades aparecem, vão surgindo e assim a gente vai crescendo. Você que nos assiste, Liderança de Alto Impacto, além de ser esse podcast incrível, com pessoas sensacionais, e hoje estivemos na mesa com o Rogério Oliveira e a Nassime Frasch, é também o seu treinamento de liderança das pessoas, olhando para a sua autoliderança também. Escuta e assiste os nossos outros episódios, além de escutar o Tive uma ideia e foco na solução. Esteja sempre conosco, @psi.cintialima, e muito sobre autodesenvolvimento, carreira, liderança você vai encontrar por aqui.